Pronto. Agora, dando continuidade, né? O nosso amigo agora, o Wendel Silva, não é isso? Vai falar de geometria plana, não é isso? Então, Wendel, você tem aí de 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Ok, muito obrigado. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Wendel, aluno do Instituto Federal de Educação, Campus Floriano, e eu escolhi a geometria plana. Eu não tinha especificado lá, mas eu vou falar sobre polígonos. Quando a gente fala geometria plana, tem uma parte de assuntos, né? Pontos, retas, polígonos. Eu escolhi polígonos para focar aqui nessa aula. Vamos lá, definição. Definição de polígono. O que significa a Vai, palavra papai tá polígono? trabalhando. Ó. Vai assistir TV, vá. Pois não. O que significa a palavra polígono? Poli, ela vem do vários, significa vários. Gono quer dizer linhas retas, né? Ou seja, várias linhas retas juntas. Esses são alguns. Agora os tipos de polígono. Existem polígonos regulares, existem polígonos irregulares. Como? O que é um polígono regular? Polígono regular, todas as suas retas, elas se juntam, formando um círculo, tipo uma figura fechada, como esse quadrado, como esse hexágono. E polígonos irregulares. Não, perdão, eu confundi aqui. Polígono regular é quando tem todos os seus lados iguais. O polígono regular, quando tem todos os seus lados iguais. Esse aqui, ó, 4 lados iguais, o hexágono, 4 lados iguais. Polígonos irregulares, ele tem lados diferentes, ó. Esse lado é igual a esse, mas já esse daqui é maior, né? É diferente. Ele é maior dos outros 4. É diferente, ó. Esse daqui, ó, tem um lado de um tamanho, esse lado de outro tamanho, esse também. Existem polígonos convexos e polígonos côncavos. Qual a diferença dos dois? Polígono convexo. O polígono convexo, ele passa uma reta, ele vai estar sempre dentro, ele nunca secciona duas partes dele. Como que eu posso explicar? Saindo para fora da... Ele nunca começa uma... Você nunca vai conseguir começar uma reta nele, saindo para fora e entrando de novo nele. Então, vou explicar aqui no esquemazinho, ó. Você passou uma reta, ela fica sempre dentro. Não tem como tocar duas vezes nela saindo dela. Já aqui, ó, a côncava é um polígono dessa forma aqui. Que ó, você passa uma reta, ela toca nela duas vezes saindo do polígono. Isso aqui é um polígono côncavo, polígono convexo. Ó. Nomenclatura. Vamos ver agora as nomenclaturas dos polígonos. Existem polígonos de 3 lados, 4, 5, 6, 7, N lados. E cada um tem seu nome. O polígono de 3 lados, o mais fácil, todo mundo conhece, é o triângulo. Polígono de 4 lados, ele se chama quadrilátero. Ó, aqui temos um quadrilátero, aqui temos um quadrilátero. Um quadrilátero dele pode ter várias formas, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um losango. Quadrilátero é o que mais a gente vai ver. 5 lados, pentágono, que é essa daqui. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Elementos dos polígonos. Vamos para os elementos que existentes em cada polígono. Ó, lado. Isso aqui se chama lado, esse elemento. Qual é esse elemento aqui? Ó, vértice. Centro do polígono. Esse daqui, ó, diagonal. Diagonal, o que é uma diagonal? Vou já explicar.
apótema, chamado apótema, né? Ó, ele tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, né? É um pentágono. E quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. A quantas diagonais ele tem também? Ó? Diagonal 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais. Quantidade de diagonais. Agora vamos aqui entrar nas formulazinhas. Triângulo, quadrado. Ó, o triângulo ele não possui diagonal. O diagonal, o que é uma diagonal? Diagonal é quando você parte uma reta a partir de um ponto, de um vértice, e vai na mesma reta até, e numa mesma reta você toca no outro vértice. Entendeu? Num triângulo não tem como, porque aí, ó, de um vértice a outro, ele já se torna o lado do polígono, como eu falei. O lado é um dos elementos. Então, não existe diagonal no triângulo. Já no quadrado, existem quantas diagonais? Uma, já está traçada aqui, ó, duas. Duas diagonais. No pentágono, quantas diagonais existem? Ó, uma, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais existentes no pentágono. E no hexágono? Hexágono que é o polígono de 6 lados. Ó, pode passar uma. Lembrando que eu falei, né? Ó, sempre uma reta que passa por 2 vértices da figura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais alguma? Não. Ó. São 9 diagonais que o hexágono tem. O quadrado tem 2, o pentágono tem 5 e o hexágono já tem 9. Fórmula para calcular a quantidade de diagonais. A quantidade de diagonais é calculada por D, que é a quantidade de diagonais, é igual a N, que é o número de diagonais, vezes N menos 3, dividido por 2. Com N sempre sendo maior ou igual a 3 lados. Por quê? O polígono de 3 lados é o triângulo, né? N tem que ser sempre maior. N é o que? A quantidade de lados. Existe no coisa. N tem que ser maior ou igual a 3 lados, entenderam? Essa parte eu bananei um pouco aqui. Mas, por que N tem que ser maior que 3 lados? 3 lados, o polígono de 3 lados é o triângulo. E o triângulo não existe diagonal. Ou seja, N tem que ser sempre maior do que 3 lados. 1, 2, 3, 4. Vamos para a soma dos ângulos internos de um triângulo. De um triângulo, de um quadrado, enfim, de qualquer polígono. Soma dos ângulos internos. Como que a gente pode calcular? Presta atenção. Aqui eu tenho um ângulo alfa, pintado de vermelho. Aqui eu tenho um ângulo beta, pintado de verde. E o ângulo R, Rzinho aqui, pintado de roxo. Ó. A gente sabe que um ângulo raso, ele é 180 graus. Um ângulo raso aqui, um ângulo raso é um ângulo que sai aqui do chão, da parte do zero, e ele faz uma meia-lua. Ele faz uma meia-lua, ele é um ângulo raso de 180 graus. Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? É igual a 180, por quê? Se você pegar, ó, essa parte aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, de dentro. Você cortou essa parte, você cortou essa outra parte de cima e essa daqui. Ou seja, ficou o roxinho aqui no canto, o vermelho ele colocou para baixo aqui e o verde também. Se você pegar esses 3 ângulos e juntar eles 3, eles vão formar sempre 180 graus. Soma dos ângulos internos. Nós temos um lado, 2 lados. E a partir de 2 lados, quando tem 2 lados, ele pode traçar uma diagonal, né? Nesse caso aqui é o dodecágono, se eu não me engano, essa figura. Enfim, vamos lá.
Aqui passa outra diagonal. Ó. Aqui a gente passou uma diagonal naquela hora, uma. Já passou outra. Aqui, ó, duas. Então tem 4 lados. Já passam três diagonais. Com 5 lados, já passam 4. E assim sucessivamente. Ou seja, com essa fórmula que eu vou aqui agora, ó, a gente vai aprender a somar, a calcular a soma dos ângulos internos desse polígono. Que pode ser esse, ó. Pode ser esse, mais esse, mais esse. Enfim, ó. Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é o menor. Com n sempre sendo maior ou igual a 3 lados, né? Como foi dito. Ó, temos esse ângulo, esse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é um polígono de 10 ângulos. Como que faz para calcular? Ó, ali é a soma de todos os ângulos, né? Agora, como que eu faço para calcular um ângulo? Um desses ângulos. A medida de um desses ângulos, como é que eu posso calcular? Eu faço aquela mesma fórmulazinha, ó, que é n menos 2 vezes 180. Ó, a fórmulazinha aqui, ó. N menos 2 vezes 180 para calcular a soma de todos os ângulos. N menos 2 vezes 180. E para me descobrir a medida de um ângulo só, eu divido por n. N é o quê? A quantidade de lados. N lados. Divido por a quantidade que existe. A quantidade de lados não, de ângulos, perdão. Eu divido por a quantidade de ângulos existente e eu vou chegar na... Como que chama? Na soma... Agora fugiu a palavra. Soma na... Caramba, fugiu a palavra aqui. Na quantidade, que é isso aqui, não. Quanto mede esse ângulo. Fugiu uma palavrinha besta da boca. Enfim, essa daqui eu já mostrei, essa fórmula. N maior ou igual a 3 lados iguais, né? Quadriláteros. Quadrados, ó. Existem vários tipos de quadriláteros. Esse aqui são quadrados. Quadriláteros de 4 lados e 4 ângulos iguais. Eles são quadrados. Que é esse daqui, ó. Esse. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. 4 ângulos iguais. Quadriláteros retângulos. Quadriláteros de 4 ângulos iguais a 90 graus. Quadriláteros retângulos, ó, quer dizer que é reto, e ângulo. Um ângulo reto, retângulo. São quadriláteros de 4 ângulos iguais a 90 graus. Que é esse daqui, ó, retângulo. Um quadrado que tenha os seus 4 ângulos iguais a 90 graus também pode ser chamado de quadrilátero retângulo. Quadriláteros losangos. Quadriláteros de 4 lados iguais. Ou seja, pode ser essa. Um quadrado também é um losango. Porque ele tem 4 lados iguais. Mas geralmente o losango é dessa forma aqui. Ó. Quando você tem uma figura dessa forma, você denomina de losango. Quadriláteros paralelogramos. Quadriláteros cujos lados opostos são paralelos entre si. Ou seja, esse lado aqui de cima é paralelo ao lado de baixo. Assim como esse lado daqui é paralelo a esse. Ó, o losango também, ó. Esse lado aqui é paralelo a esse. E esse lado aqui é paralelo a esse também. O quadrado também é um paralelogramo. O quadrado vai ser todas as coisas. Vai ser paralelogramo, losango, retângulo. O retângulo também, ó. Esse lado é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Ou seja, paralelogramos são todos os polígonos que têm os seus lados opostos paralelos entre si.
Quadriláteros trapézios. Já os trapézios não vão ser paralelogramos, né? Por quê? Olha a forma do trapézio. Esse lado aqui é paralelo a esse, só que esse é paralelo a esse, pessoal, não é. Esse tem uma declinação para a esquerda e esse é reto. Uma hora eles vão se tocar, não são paralelos. Quadriláteros com dois lados paralelos entre si são trapézios. O trapézio não tem todos os lados paralelos. Ele tem apenas dois. O trapézio pode ser assim, ele pode ser nesse formato. Assim também é mais achatado. Enfim, existem vários tipos de paralelos, ou de trapézios. Isso aqui também pode ser um trapézio. Um losango é um trapézio. Esse losango também pode ser um trapézio. O retângulo também e o quadrado. Porque a definição, né, é que tenha dois lados paralelos entre si. Então, esse aqui tem 4, mas também tem só 2. Então, também pode ser um trapézio. Mas ele tem a sua nomenclatura para diferir dos outros. Vamos lá. Quadriláteros. Os quadriláteros são trapézios, né? Que pode ser todos eles. Trapézio só precisa ter dois lados paralelos. Paralelogramos. Paralelogramos podem ser losangos, retângulos e quadrados. Ou seja, olha o esqueminha que eu fiz. O quadrado, esse quadrado, ele pode ser tanto losango, como ele pode ser retângulo, como ele pode ser paralelogramo, como ele pode ser um trapézio, e ele é um quadrilátero. O losango, ele pode ser tanto paralelogramo, como trapézio, como quadrilátero. Paralelogramo também pode ser trapézio e quadrilátero, e o trapézio é um quadrilátero. Trapezóides. Trapezóides são trapézios com lados irregulares, onde nenhum são paralelos, não existe nenhum lado paralelo, né? São trapezóides. São figuras bem mais difíceis de ser usadas. Quadriláteros retângulos. Vamos aprender agora a calcular a área de um retângulo. Base, quadrilátero retângulo. Ela tem sempre uma base e ela tem uma altura. Não é isso? Todo polígono tem a sua base e tem a sua altura. Ó, como que eu vou calcular isso? Eu vou ver quantas unidades de medida existem aqui dentro dessa base e quantas unidades de medida existem na altura. Vamos contar aqui, ó. Altura: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são 6 unidades de medida na altura, né? A altura é igual a 6. E a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 6 vezes 12 vai ser o meu cálculo para me achar a área total desse retângulo. Base vezes altura. Aí, quando eu fizer essa base, eu vou achar quantas unidades de medidas existem dentro desse retângulo. Olha aqui, ó. A área do retângulo é igual a base multiplicado por a altura. Base vezes altura. Metros quadrados. Ele é bastante usado para medir cozinhas de casa, até casas mesmo. Enfim, ó, quadriláteros losango. Forma do losango. Diagonal maior. Existe uma diagonal maior e uma diagonal menor no losango. Diagonal menor, que é essa daqui. Ó o esqueminha aqui, ó. Se você pegar um losango e você pegar essa parte aqui, colocar aqui em cima, e pegar essa outra parte, colocar aqui em cima, qual foi a figura que formou? Um retângulo. Não é isso? E qual é a fórmula para calcular o retângulo? A base, ó, que pega daqui até aqui, vezes a altura. Qual é a altura do retângulo? Aqui, ó. Não é isso? Ou seja, e a base desse retângulo? É igual ao quê, ó? Diagonal maior, não é isso? É igual a diagonal maior. E a altura desse retângulo é igual a metade da diagonal menor. Se é a metade, a gente vai ter que pegar essa fórmulazinha e dividir por 2, não é isso? Ou seja,
A fórmula para calcular a área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Só isso. Esse esqueminha aqui eu fiz só para vocês perceberem por que o motivo por que essa fórmula foi criada. Por que ela é assim, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Por quê? Ó, diagonal menor vezes diagonal maior por 2. Porque quando você pega essa área, transforma ela num retângulo, ela vai ficar, a diagonal maior vai se tornar a base dele, e a diagonal menor, a metade da diagonal menor vai se tornar a altura. Você só precisa multiplicar essa quantidade dividido por 2. A área do losango, diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Vamos lá, quadriláteros, paralelogramos. Vamos calcular paralelogramos. Aqui tem a base, ó, e aqui temos a altura. Não é isso? Qual que é a fórmula para calcular base vezes a altura? Por quê, Wendel? Porque, ó, tá vendo aqui que era um paralelogramo? Ele tem seus 4 lados paralelos. Só que ele não tá um retângulo aqui, né? Certinho, para ser a mesma forma do retângulo, base vezes a altura. Mas se você cortar, ó, a altura dele aqui, se você cortar igual fez aqui na figurinha, e passar para o outro lado, ele forma exatamente um retângulo. Que também a fórmula é base vezes a altura. É só você calcular a área da base dele vezes a altura. Quadriláteros trapézios. Temos aqui a base maior, né, do trapézio. Temos a base menor. E temos uma altura. Ó, próximo esqueminha, a altura é essa. Como que ele vai fazer para calcular isso? Ó, você pegar o trapézio, colocar ele de cabeça para baixo e juntar os dois, ele vai ficar o quê? Aqui, ó, paralelogramo. Fica igual ao paralelogramo aqui, ó. E um paralelogramo, como que a gente vai fazer, como que a gente calcula a área do paralelogramo? Base vezes a altura dividido por... Não, é só base vezes a altura mesmo, perdão, estava confundindo com o losango. Base vezes a altura. Agora, como que a gente vai fazer essa fórmula aqui, ó? Pegando essa partezinha aqui e colocando para lá, ó, fica um retângulo certinho. Agora você vai ter que colocar base maior, a base maior, que era daqui até aqui, mais base menor, ó, presta atenção, vezes a altura, dividido por 2. Só isso. Aqui em cima tá mais fácil, tá vendo a distância da base menor? É daqui até aqui. Aí é daqui para cá, não é uma base maior? Pois é. A fórmula é simplesmente essa, que é a base maior mais a base menor, que é para completar o quê? A base completa do retângulo. Vezes a altura e dividido por 2. Por que, professor, isso dividido por 2? Porque a gente adicionou outro trapézio aqui, né? Adicionado outro trapézio. Ó, tá vendo aqui esse esqueminha? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Para você calcular a área do trapézio geral. Pessoal, o que eu trouxe para vocês hoje foi isso. Era mais falar sobre polígonos. A geometria plana, ela tem bastante assunto para ser explorado. Pontos, retas, eu acho que eu até coloquei no plano, só que eu esqueci de mudar. Eu ia falar apenas de polígonos. E é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, acho que deu os 20 minutos. Deu, professor? Tranquilo, velho. Encerrou? Fechei, encerrei. Valeu, cara. Alguém quer falar? Só parabenizar mesmo. Obrigadão, Flávio. Mais algum colega?
Queria observar o domínio que ele tem do PowerPoint, né? Porque dar aula de geometria sem uma mesa, sem escrever, e aí fazer com que a gente consiga compreender, realmente tem que ter um domínio grande da ferramenta. Como o Valdemir falou, né? Como facilita, né? Você trabalhar com PowerPoint. Primeiro, incrivelmente, antes dele começar a aula dele, o Wendel, eu disse aqui que quando eu estudei o ensino médio, eu não tive a oportunidade de trabalhar com essa parte, né? Geometria plana. Eu vim estudar geometria plana, que é a nossa primeira disciplina do curso em matemática em Teresina, que na realidade não é chamada geometria plana, porque pega tudo, a geometria euclidiana plana, toda aquela parte da geometria, é geometria moderna, lá na Universidade Federal, a gente chama. Foi quando eu tive a oportunidade de ver assim a primeira vez. Mas assim, Wendel, deu uma aula muito, muito boa mesmo, viu? Os efeitos que você colocou em sua aula, nos slides, muito, muito bom mesmo. O tempo foi bom, 23 minutos. Você falou, deu destaque nessa parte de polígonos, falou dos tipos, né? Se for esquecendo, tu vai lembrando, assim, regular, não foi? Lados iguais, irregulares quando os lados são diferentes. Aí Isso. falou da parte do Converso, convexo, côncavo. convexo e côncavo, né? Quando um não sai do polígono e o outro sai, não foi isso? Isso. Eu me Bom, embananei um pouco nessa parte aí, que eu tava sem a mais definição. ou mais, assim, sua aula foi muito, muito boa mesmo, viu? Falou dos elementos, falou da quantidade de diagonal, aquela formulazinha que é estratégico quando a gente trabalha com essa parte. Soma dos ângulos internos, aí começou pelo triângulo e assim foi, né? Generalizou. Falou Isso. da parte dos quadriláteros. E assim, o que eu gostei mesmo foi dessa última partezinha que você falou do conceito de área, né? Onde você falou da área do retângulo, a área do paralelograma, falou da área Trapézio. do trapézio e do losango, não foi? Isso. Pronto, pronto. Muito, muito bom mesmo. As colocações, mostrando bem direitinho, certo? E aí, o que eu ia falar do seu plano de aula, você já disse aí, certo? Você não falou da parte do último, né? De pontos, Foi retas. ponto e reta. Eu ia colocar também, só que aí eu Não, achei mas sem problema. essa parte de polígonos e eu me interessei mais em focar mais nela. Não, não. Tranquilo. E assim, como foi a sua aula? Foi a aula do Philange, do Maxwell e do Valdemir, aulas boas. A gente nota que do domínio do conteúdo, assim, eu fico tranquilo, viu? Porque a gente vê mesmo assim do conhecimento de vocês, viu, pessoal? Obrigado. Certo? Boa, muita aula, muito boa mesmo, viu? Tanto a sua como a do nosso colega Philange, certo? Obrigado. As aulas de hoje. A da Micheline, eu não posso falar nada ainda, porque, infelizmente, eu não tive a oportunidade ainda de olhar o vídeo dela, mas quando eu olhar, eu com certeza vou comentar para ela, vou falar para ela. Mais alguém quer falar da aula do nosso amigo Wendel? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal? Estão me escutando? Sim, professor, tranquilo. Estamos sim, professor, de boa. De boa. Agora é a vez do Wesley. Wesley, né?